Paz, Shalom, mulheres avivadas, sejam bem-vindas a este canal que nasceu no coração de Deus. Infelizmente eu demorei muito para obedecer, mas o Senhor sabe que eu sempre falei para Ele, Senhor, eu vou obedecer um dia, mas é porque eram muitos projetos. Quem não me conhece, sou Denise Maria e é um prazer estar aqui, faço parte do Mulheres Avivadas. Fazer bem faz bem também, haja luz no encerrado, enfim, muitos projetos que estamos aqui para servir como um vaso de honra do Senhor. Sou casada com Marcelo Porto, que eu amo, meus tesouros Pedro, Mateus, Miguel, Gabriel, uma filha amada do Paulo e da Yara. E o que eu quero falar para vocês é, e o Deus de Abraão, será que ele é seu Deus também? Pois é, muitas vezes nós lemos nas escrituras, falamos o Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, mas por que a gente fala isso? E a gente não entende o verdadeiro sentido dessa palavra. E aí às vezes a gente banaliza isso, mas a palavra, ela é clara. Não tem um tiozinho, diz a palavra, não tem um Dalet, um Alfa, um Ômega, para quem ama hebraico como eu, não tem um Dalet, não tem um Yud que não faça total diferença no sentido da palavra. E aí eu sempre lia de forma aleatória e quando um dia eu tive uma experiência com o Senhor, ele me falou: Deus de Abraão, ele também é o seu Deus? Foi com relação à história de Abraão. E aí eu vou ler aqui para vocês. Só que nesse contexto que Deus me mostrou foi na história de Moisés. Mas vamos lá, em Êxodo capítulo 3, 13 ao 15, tá? Vamos lá, a revelação do nome de Deus. A tradução que eu sempre vou passar para vocês é a Bíblia King James, a minha Bíblia amada. Todas são lindas, mas eu amo essa. Eu tenho uma história, uma experiência de vida com a King James. É essa que eu vou seguir. Porém, Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Disse assim ainda mais a Moisés, presta atenção nessa parte: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aqui ele está falando para os patriarcas, mas é de geração em geração. Nós somos esta nova geração e a nossa vida não pode passar ilesa. Deus tem um grande propósito para a nossa vida. E aí foi quando Deus me falou: certo, será que você pode dizer que ele é o seu Deus? Será que eu posso dizer que ele é o Deus da Denise? Ele é o Deus da Josefina? Ele é Deus da Renata? Será que ele é o seu Deus? Será? Vamos analisar. O que faz ele ser o Deus de Moisés, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac? Eu até anotei umas colinhas aqui para mim não esquecer. Aliança, intimidade e comunhão. Isso é muito sério. Muito sério. Às vezes a gente não dá o devido valor à palavra como nós deveríamos dar. Para ele ser o seu Deus, você vai ter que ter intimidade com ele. Intimidade é intimidade mesmo. Um exemplo. Eu gostava muito de participar de vários devocionais em comunhão, tipo 5 horas, 6 horas da manhã. E aí eu elegi o meu horário. Meu horário é 5 horas com o Senhor. Final de semana eu acordo 6, 6 e meia, dependendo do que eu tiver para fazer. E aí, deixa eu voltar aqui a música. E aí, o que acontece? Para você ter intimidade, você tem intimidade com seu namorado, com seu esposo. É quem? Você e ele. A intimidade com seus filhos é você e eles. Entende?
Então, muitas vezes nós estamos tendo intimidade com Deus na igreja. É super válido. Sem a igreja não prospera. Não tem como uma fé crescer sem estar na casa de Deus, na igreja. Mas você precisa ter intimidade só você e ele. Igual, por exemplo, hoje eu estive no monte, né, com umas amigas maravilhosas. E lá recebi demais. Mas antigamente, quando, por exemplo, se eu fosse no monte, não, eu vou estar lá com minhas amigas, a gente já vai orar lá, eu já oro lá. Não, não pode. Você não pode negociar o seu tempo, porque ele é o Deus da Denise Maria. Ele é o tempo do Joaquim. Ele é o Deus, desculpa, ele é o Deus de José. Entende? Então isso a gente não pode negociar. Por isso que fala que ele era o Deus de Abraão, porque as experiências que Abraão teve foi somente Deus e Abraão. O Adonai, o nosso Senhor, o nosso todo-poderoso eu sou, El Shaddai, ele teve experiência com Abraão. E isso era ele e Abraão. Será que você tem tido experiências em você e Deus? Isso te faz. Então, intimidade. Nós já aprendemos que para ter intimidade é você e o seu Deus. Vocês juntinhos, certo? A minha intimidade, ela não é a mesma. O meu relacionamento com Deus não é o mesmo relacionamento que ele tem para você. Até porque somos seres diferentes, propósitos diferentes, entendeu? Então, ele vai trabalhar comigo porque às vezes eu tenho uma fraqueza que você não tem, às vezes eu tenho uma qualidade que você não tem, uma dificuldade que eu tenho e você não tem. Então, ele vai trabalhar de forma diferente. Por isso que nós precisamos ter o nosso tempo e não negociar, que é o que eu tenho visto muito hoje. Sabe por que eu fui muito cética seria a palavra, eu acho, em relação a fazer o canal no YouTube? Porque o que eu tenho visto, muitas pessoas só na teoria, escutam o dia inteiro podcast. Eu conheço pessoas que escutam o dia inteiro palavras de Deus, mas não vivem uma vida com Deus. Não adianta, gente, não adianta, você precisa ter o seu tempo com Ele. Isso é inegociável. Eu fui assim, durante 10 anos eu ia na igreja quase todo dia, eu fazia parte de tudo, a pastora falava, precisa disso? Sou eu. Eu gostava de ajudar, de servir, eu amo servir, eu nasci para servir. É um grande propósito meu. Porém, eu fazia o quê? Eu participava, ouvia tudo, mas era só na teoria. Eu não tinha um momento com ele. Eu não sabia o que ele queria de mim. Eu tenho que escutar ele. Afinal, eu achava que eu estava fazendo para ele, mas eu estava fazendo aquilo que eu achava que era bom. Foi quando ele falou para mim, você quer me servir? Então vamos fazer aqui, nós dois vamos conversar. Aí eu fui entendendo com o tempo, foi um processo. A libertação não é do dia para a noite. Então o Senhor vai trabalhando aos poucos, né? Falo que é igual descascar a cebola, né? Camadas. Deus trabalha com a gente por camadas. E aí vamos voltar aqui agora à comunhão. Então comunhão é da mesma forma. Nós precisamos entender que nós temos que ter comunhão. Comunhão é um tempo de qualidade com o Senhor, um tempo de qualidade com Ele. Você e Ele, conversa com Ele. Mas aí nós vai falar mais à frente. Não é conversando, pegando uma listinha, né? Pegar aqui um papelzinho. Então, Senhor, vejamos. Eu queria isso, eu quero aquilo. Não. Isso não é comunhão. Você chega com seus amigos e fica pedindo? Amiga, eu queria te pedir isso, queria te pedir aquilo, eu queria no Natal fazer isso. Não! Você conversa, você tem um relacionamento de intimidade, de comunhão com elas. E ele é o nosso pai, ele é o nosso melhor amigo. Então você tem que estar... Tira as máscaras. Aí tá tudo certo. Intimidade é isso, não tem máscara. É um relacionamento íntimo. E, por último, aliança. Aliança, pacto. Então, intimidade gera o quê? Confiança. Comunhão gera o quê? Relacionamento, amizade. E aliança gera o quê? Um pacto. É uma troca, que agora que é onde eu vou entrar. Eu quero deixar esse louvor porque eu tava fazendo uma oração antes e eu senti uma presença muito grande, eu não quero que saia ele. Senti de Deus de ministrar com ele. Que é aquele que é o nome só de Jesus, sabe? Repete a música inteira, só o nome de Jesus. Amo. E aí, voltando.
Aliança. Aliança é pacto, é uma troca. Toda amizade, relacionamento, intimidade é uma troca. Eu sou casada, eu tenho uma troca. Eu tenho relacionamento com meus filhos. Eu faço de tudo, eu e meu esposo trabalha, a gente tá duro para eles terem a melhor vida possível. Mas é uma troca. Eles têm que dar algo em troca. O quê? Serem meninos de Deus, trazerem notas boas, fazerem a parte dele. É uma troca. E a vida é feita de trocas. E com Deus não é diferente. Você não paga nada. É de graça a graça de Deus. Mas um amor verdadeiro e genuíno, você tem a entrega. É uma aliança, você tem entrega, você paga o alto preço. Se você é casada, você vai honrar essa aliança. Você não vai namorar mais com outros homens, correto? Gente, esses barulhinhos são meus nenéns, viu? Eu tenho 3 nenenzinhos lindos. Um dia eu mostro pra vocês. Então, essa aliança paga o alto preço. Está dizendo aqui, já tem dono, não pode. E é isso que nós temos que entender. Agora vai na parte que eu mais amo. Sabe quando o Deus de Israel se torna Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó? Quando o nosso Deus também é o nosso Pai. E como que ele será o nosso Pai? Como que isso pode acontecer? Quando a gente olha para os olhos com olhos de Pai. Mas qual a diferença, Denise, de você olhar ele como Deus e como Pai, né? Perguntaram para Jesus, Jesus, como que a gente chama ele? Porque Deus tem vários nomes, né? Adonai, o Shaddai, enfim, vários nomes. Mas aí perguntaram, como que nós vamos chamar Jesus? Chama de pai, Abba, em hebraico. E aí, quando você o chama de pai, aí você está falando assim, você é o meu Deus, você é o meu Senhor, mas você também é o meu pai. Porque quando é pai, é um relacionamento de muita intimidade. Deus, ainda você te dá uma certa distância, é um Deus, é uma divindade, mas pai, você entende o quão isso é poderoso. O que você pode fazer para ajudá-lo? Uai, Denise, mas ele não é o Deus, ele é pai, então ele que tá aqui para me servir, ele vai... É isso mesmo! É uma troca! Você algum dia perguntou para Deus, Senhor, o que eu posso fazer? Quais são os seus sonhos? O que eu posso fazer para contribuir para que o reino prevaleça? Porque muitas vezes nós ficamos com a nossa listinha, passando para ele, e a gente não pergunta, Senhor, o que eu posso fazer para te deixar mais feliz? Porque os sentimentos dele não são importantes? O sentimento do seu pai não é importante? Eu fico muito feliz quando eu vejo meu pai feliz. Eu torço muito por ele quando eu vejo ele feliz, quando eu vejo minha mãe feliz. Porque a alegria de um filho é ver a alegria de um pai. E da mesma forma, a alegria de um pai é ver a alegria de um filho. Só que a igreja hoje tem querido, uma igreja muito de geração hoje de mimimi, que é só pai quer ver a alegria do filho. E você não quer ver a alegria do seu pai? Você não quer agradar o seu pai? Você não quer ver a felicidade do seu pai? Aí a figura muda. Você percebe o tanto que isso muda? Mas, Denise, a alegria do pai não é a alegria de ver o seu filho feliz? Lógico, óbvio. Essa é a matemática mais óbvia para todo mundo. Que é o que todo mundo pensa, ele é meu pai, ele vai me querer ver feliz. Mas o filho também não quer ver a felicidade do pai? Você acha que seu pai quer te ver triste? Você acha que seu pai quer te ver jogada? Não! O nosso pai, que é o mesmo pai, inclusive, ele quer a felicidade sua. E para você ser feliz, você precisa ser feliz. Você tem que ser feliz nele, na plenitude nele. Entende? Isso é algo muito natural, porque todo pai ama seu filho de tal forma que daria sua vida por ele. É isso mesmo. Deus deu a vida dele por nós. O verbo, o princípio e o fim deu a vida por nós. E nós, será que nos importamos com ele? Será que nós não somos aqueles discípulos que quando Jesus estava angustiado, pediu para vigiar com eles, eles foram dormir? Será que Jesus não fica angustiado quando veja, ele sai vendo as crianças lá passando necessidade, você passa por cima e finge que não vê, e você acha que ele não está triste nesse momento? Ele é o verbo, ele é Deus, ele chorou quando Lázaro morreu, embora ele sabia que iria ressuscitá-lo, mas ele é um Deus tão bom,
que ele se entristece com a tristeza dos seus filhos. E nós deixamos tudo por ele. Nós, como filhos, também temos obrigação de obedecê-los e seguir suas instruções, seus mandamentos, em obedecer e querer o melhor. Queremos o melhor, a felicidade dele. E tudo que for ao meu alcance, eu quero fazer pela felicidade dele. Não tem nada que me deixa mais feliz do que agradar a ele. Saber que cada criancinha que eu tô cuidando é para ele que eu tô fazendo. Cada vida que eu estou levando a palavra de Deus são vidas que ele anseia, que ele larga 99 ovelhas para conta dessa vida. Só que nós somos uma igreja muito teórica e muito passiva. E nós achamos que não, ele é Deus, ele vai fazer tudo. E você, como filha, não vai fazer nada? Vai ficar sentada no sofá lá, orando, blá, blá, e não vai fazer nada? Você não se importa com a dor de Deus, de pessoas estarem morrendo todos os dias sem conhecer o nome de Jesus? Sem verdadeiramente conhecer. Então, nessa simples analogia, coloca todos no mundo como irmãos. Da mesma forma que eu sou sua irmã e você é minha irmã ou irmão. Nós somos irmãos, então a tua dor importa para mim. A tua dor é a minha dor. E isso faz com que uma se preocupe com a outra e uma ore pela outra. Por isso que quando perguntaram qual o nome do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, é Pai. Porque é um relacionamento, envolve amor. Para de pensar que essa Bíblia é um livro folclórico, que não é. Isso daqui é real. Isso daqui envolve sentimentos, envolve vida. Até hoje Israel rasga suas vestes, chorando pela destruição do templo. Nós precisamos rasgar quando nós vemos algo acontecendo. Você já parou para pensar nisso? Não, nem eu. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Hoje eu tive uma experiência muito grande lá no monte. É por isso que aquele que busca, acha. E devagarzinho ele vai descascando a cebola e vai mostrando, porque é tanta revelação que a gente não conseguiria em uma vez só ele passar tudo pra gente. Nós somos muito pequenos do tamanho do nosso Pai. Então ele vai aos poucos ministrando pro nosso coração. A dor do nosso Pai importa agora para você? Ou você acha que ele não se entristece em ver como o mundo está? As pessoas só pensam em dinheiro, só pensam no conforto. E eu me incluo nessa, sou pecadora, sou da carne, da mesma forma. Eu luto contra a minha carne todos os dias. Quando eu prego para mim mesma. O Senhor pregou para mim antes. Eu só prego aquilo que eu vivo. Ou você tem um relacionamento que só a sua dor é importante. E que nos 10 minutos de oração que você faz, no 24 horas você faz 10 minutos. E nos 10 minutos você gasta 9 minutos e 55 segundos pedindo para ele. E alguma hora você perguntou em 5 segundos como ele está? Ô Pai, deixa eu te ouvir. O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor gostaria que eu fizesse hoje? Me dá o direcionamento. O que eu posso fazer pelo Senhor hoje? Isso é tão triste porque eu descobri que ao longo da minha caminhada, eu acho que eu nunca perguntei, eu só perguntava assim, Senhor, me direciona, tudo mais, mas assim, muito mais com relacionamento, como um Deus. Isso aconteceu porque eu tava muito triste com uma pessoa muito querida, tá doente, e aí eu falei, Senhor, eu tô orando pela cura, escuta aqui a minha dor. E aí ele falou, e você? Tem se preocupado com a minha dor? Ele é Deus, ele se alegra com a sua alegria, mas ele também entristece com a sua tristeza. E que a gente possa perguntar, o que eu posso fazer pelo Senhor? Será que nós seremos filhos maduros suficientes que ele pode compartilhar os seus sonhos conosco? Ou nós somos muito mimados que nós só temos ouvidos para receber dele?
Será que nós vamos ouvir verdadeiramente os sonhos dele quando ele falar assim: olha, o meu sonho era abençoar aquela família, eu queria que você vendesse tal coisa e eu ofertasse para ele? Ou você só tem ouvidos para ouvir aquilo que você quer ouvir, ou que seu umbigo tá louco para escutar? Será que você quer ouvir que você seja a boca profética de uma pessoa que está passando por enfermidade? Ele fala assim: faz uma semana de jejum por ela, ore por ela todas as madrugadas, por essa enfermidade, que não é para a morte, mas para a glória de Deus. Deus está levantando muitas vozes proféticas. Será que você vai ser essa voz profética? Em João 1,12 eu vou ler para vocês. Mas a todo que o receberem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quem disse foi Jesus. Ele disse que nós somos filhos, filhas amadas, que nós possamos viver esse relacionamento de verdade. Ele é um Deus, mas ele também é Pai. E ele espera que nós, como filhas amadas e filhos amadas, possamos viver um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento verdadeiro envolve amor, entrega, renúncia. Não tem casamento sem renúncia. Ele é o nosso noivo. E um dia vai casar com a sua igreja. Ele está pedindo só para você renunciar ao pecado, ou renunciar à carne. Separa, consagra sua vida a Ele. Isso vai deixá-lo muito feliz. Eu sei que o mundo diz, com um evangelho muito barato, que fala assim: não há nada que você possa fazer que Ele vai te amar menos. Isso é verdade. E eu te digo, será que há algo que você possa amá-lo mais ou menos? Porque é um relacionamento de um pai e de mãe, de um filho, ele é amor, independente das circunstâncias. Se a mãe é rica ou pobre, você vai amá-la da mesma forma e honrá-la da mesma forma. Se ela te dá tudo ou não, você vai amar e ser grato da mesma forma. Pensa nisso, viva isso todos os dias. E vamos orar? Senhor, meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, que falou muito comigo. Deixa eu voltar ao louvor. Que falou muito comigo essa manhã, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigada por tudo, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Pai, abra os nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir verdadeiramente a Tua voz. E nos preocuparmos, Senhor, como o Senhor está hoje. O que nós podemos fazer para que o seu dia seja mais satisfatório, mais feliz. Eis-me aqui como um vaso de honra do Senhor, que quer estar aqui, Pai, cheia para transbordar esse vaso, para levar para outras mulheres avivadas. Em nome de Yeshua, Pai. Jesus, obrigado por todo o sacrifício que o Senhor fez por nós. Obrigada, Jesus. Que muitas vezes nós não preocupamos com seus pequeninos, porque a nossa vida está muito corrida, muito atribulada, nós temos 1000 coisas para fazer, e a gente acha que às vezes é bonito uma agenda lotada, mas a prioridade em nossas vidas deve ser te servir, te agradar. Como um filho ama deixar o pai feliz, nós também amamos, Pai. Tira o ego da nossa mente, Pai. Blinda a nossa mente, para que na nossa mente, Pai, seja uma mente sedenta, com fome de Ti, Pai. Muito obrigada por tudo. Toda honra, toda glória, Pai, todo domínio. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como nos céus e em nossas vidas, Senhor. Em nome de Yeshua. Amém. Deus te abençoe. Esse foi o primeiro, se Deus quiser, muitos virão. Eis-me aqui. Quem me conhece já sabe que eu só prego aquilo que eu vivo. Então pode ser que vão vir muitos vídeos, mas vão dar uma pausa.
vai ser de acordo com a vontade dele, que eu seja 100% guiada por ele e que eu não faça nada no meu braço, mas sempre direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E se você quer conhecer mais um pouco, segue as nossas redes sociais, venha fazer parte. Nós não estamos aqui para falar de placa de igreja, porque a experiência que eu tive, eu vou contando devagarzinho para vocês. Lá em Israel são vários ministérios, mas é um reino só, é um Pai só, é um Verbo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Amém? Beijos. Sempre assim, gente, com muita simplicidade. Eu até tenho um microfone aqui, mas eu fiz questão de ser a minha cara, a minha identidade. Entendeu? Porque eu acho que quando a gente perde tempo demais com o nome da excelência e às vezes a gente não dá espaço para o Espírito Santo entrar, tem que deixar livre. Eu anoto muito pouco, deixo o tempo todo o Espírito Santo me guiar, porque a palavra é dele, não minha. Então ele tem que ter liberdade de falar o que ele quiser e que ele me use, que eu seja um vaso para derramar o azeite e que você também será um vaso. Muitas mulheres serão avivadas em nome de Jesus. Beijos, fiquem com Deus e ó, tamo junto. Pai, Filho, Espírito Santo. Glória a Deus!